sejam muito bem-vindos a mais um Conectando Humanos Mundo RH. E o programa show de hoje veio aqui no espaço do G10 Favelas, onde aqui ao fundo a gente visualiza a comunidade de Paraisópolis, uma das maiores comunidades na cidade de São Paulo, e o Joildo Santos, que é um dos fundadores do G10 Favelas. Quebrando um pouquinho do protocolo, na realidade eu já conhecia o teu trabalho há um tempo e eu tive a sorte, o privilégio de conhecer esse cara num evento chamado Expo Digitalks, onde o Joildo estava falando sobre um dos projetos conduzidos aqui dentro do G10 Favelas, que é uma ONG que integra lideranças e empreendedorismo em prol da comunidade, principalmente aqui de Paraisópolis, mas também estendendo isso a outras favelas ao redor do Brasil. Muito bem. A partir daí, esse cara estava apresentando um projeto chamado Cria Brasil. É um grupo de comunicação. Exatamente, que é uma agência de comunicação que aproxima as marcas da comunidade, que estabelece uma competência de vocês de certa forma, guiarem as marcas a se comunicarem com mais eficiência junto a esse público-alvo. Então, Joildo, mais uma vez, brigadaço pelo papo, por estar fazendo hoje o Conectando Humanos dentro aqui do teu espaço. E me fala um pouco a respeito do G10, como essa história iniciou, para depois a gente entrar no Cria Brasil. Bom, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui também, estar nesse espaço, mostrando que a favela ela tem várias nuances, várias faces, e a gente tem procurado mostrar isso para o mundo, né? Então óbvio que tem a parte da carência, da pobreza, mas também tem o empreendedorismo, também tem as iniciativas de sucesso, existem os artistas, esportistas, uma enormidade de faces que é muito rico culturalmente, economicamente também. Então nós procuramos, através do G10, impulsionar as pessoas para que elas possam ser mais autônomas e independentes, elas queiram ser empreendedoras ou elas queiram ser simplesmente alguém com uma qualificação melhor. Então, para que elas possam não ficarem vinculadas ou amarradas ao estereótipo que se dispõe a se colocar a pessoa num local predisposto de onde nasceu. Então ele vai ser pobre, ele vai ser enfermeiro, ele vai ser dona de casa. Então assim, é mudar um pouco da história de como ele nasceu, né? Porque isso muda primeiro na nossa cabeça. A gente tem que entender que a gente faz o que a gente quiser e depende muito do nosso esforço, mas também depende das oportunidades que são disponibilizadas na sociedade, porque a meritocracia é um engano, é algo que só funciona para o branco e para quem tem as possibilidades. Então, alguém que está competindo em pé de igualdade, se produzir um mais ou outro menos, vai ser valorizado o que produz mais. No caso dos negros, dos favelados, das mulheres, LGBT e por aí vai, não é a mesma condição. Então o G10 ele nasceu numa situação de fazer um atendimento social diferente do que era feito antes. A gente ficou muitos anos em trabalho comunitário e era basicamente as doações, era uma ou outra oficina de qualificação, mas nada tão contínuo. Então a gente viu que deveria focar numa porta de saída que pra gente é o empreendedorismo, é a qualificação profissional, dar oportunidades para as pessoas elas ascenderem. Se ela quiser ser um bom pedreiro, ela seja, mas se ela quiser ser um empresário, que ela possa ser com todas as ferramentas que o mercado pode disponibilizar. Você então, oferece opções do que ela não tinha acesso. Então, hoje tem banco, hoje tem vários empreendimentos que foram desenvolvidos para poder fortalecer essa rede, ter sempre resolver uma dor que existe, porque o mercado não nos atende, não olha para a gente da forma adequada. É aplicativo, é banco, é plano de saúde, todos têm algum problema e a gente está procurando resolvê-los. E o G10 ele tem 4 anos, agora em novembro vai completar 4 anos, mas esse trabalho já existe há muito tempo. Então
é um grupo de pessoas que se uniu, se organizou para mudar a forma que se faz isso, e tem os negócios sociais que fazem parte do G10. O Grupo Cria é um desses negócios que faz parte do Hub, e nós somos um lado ligado à comunicação, à publicidade, à criatividade, principalmente nessa parte mais documental, mais jornalística. É uma veia muito mais que a gente tem mais desenvolvida, mas a gente também tem desenvolvido muitas peças, muitas ações do lado artístico ou de produções. A gente acabou de lançar um vídeo para uma campanha da Amazon, por exemplo. Então, um casting totalmente diferente, disruptivo do que as pessoas estão praticando e do que estão desenvolvendo. E a gente tem procurado integrar, dar oportunidade, porque você olha na mídia tradicional, em geral tem uma ou outra pessoa ali que vai cumprir uma cota, vamos dizer assim. Sim, então vai ter um negro, uma mulher, vai ter alguma coisa assim, mas a gente não quer muito ficar restrito a essa coisa do estereótipo. Pode ter branco também, porque tem branco na favela, mas não é só ele. Então a gente tem que fazer um negócio que as pessoas olhem e se sintam pertencentes. Isso que a gente tem feito através da comunicação e incentivado com cada vez mais as pessoas possam ter oportunidades, acesso a oportunidades também, porque muitas vezes elas estão ali, mas as pessoas não sabem como acessá-las. Então, às vezes, é fazer um edital, é escrever um projeto, é participar de um evento, é fazer um networking. Então, tem várias coisas que as pessoas elas simplesmente não sabem porque ninguém parou ali para integrar ela naquele processo. É claro que as pessoas elas também têm que sair de uma suposta zona de conforto, elas têm que ir atrás. Mas muitas vezes esse ir atrás, esse procurar, esse mobilizar, ele está muito na mão de quem tem as informações. Então, se você não estiver disposto a compartilhar, fica muito mais difícil. Então, claro. Eu fico repetindo sempre aqui que os negros só vão vencer o racismo com os brancos, as mulheres só vão vencer o machismo com os homens envolvidos, e a gente só vai vencer a desigualdade com os ricos juntos. A gente precisa de aliados, porque senão essa coisa de nós e eles, o mercado e a favela. Não, eu quero o mercado junto comigo. Eu estou criando um mercado novo. Esse mercado de favela ele não existe. O mercado de publicidade em favela ele não existe dessa forma, com esse respeito, com essa abordagem. Ele não existe. São duas frases que me impactaram quando eu conheci. Foi exatamente esse, né? Não do radicalismo, não de apontar o dedo para quem está errado, mas sim estender as mãos e querer construir juntos. E o segundo é aquela frase emblemática: nunca foi sorte, sempre foi corre. Sempre foi corre. Até aproveitar aqui, Joildo, já que a gente está no espaço de vocês, agradecer aqui Gabriela Marinho nos bastidores aqui, Anderson Jorge também nos auxiliando para fazer com que esse programa aconteça, né? Aí vamos lá. A gente conseguiu, acho que, entender um pouco a respeito, né, das ações, das funções sociais do G10, e agora você esbarrou sobre o nome da Amazon. Extraordinária. Fala um pouco pra gente o que vocês possibilitaram para a Amazon, agora em termos de negócio efetivamente, e para a comunidade de Paraisópolis em termos de acesso ao e-commerce, por exemplo. Bom, nós fizemos uma campanha. Essa campanha ela queria retratar como que funciona a compra, o processo todo da compra até a entrega de uma encomenda. Porque isso é uma dificuldade em muitas favelas que existem no Brasil, porque muitas empresas de logística elas não fazem a entrega, elas dificultam. Então você põe lá um CEP e você ganha 10 dias a mais de prazo para poder entregar, vamos dizer assim. Ou está indisponível o produto, magicamente está indisponível. No CEP do lado ele está disponível e no seu ele está indisponível. Porque elas não querem entregar alegam segurança, alegam desconhecimento do território, alegam números irregulares. Tem várias questões que realmente fazem sentido, mas você pode inverter isso e ser prático, ser mais pragmático. Como resolver então? Contratando pessoas que moram naquele território, que é o que as iniciativas
que nós desenvolvemos procuram fazer. Então, Favela Brasil Express, por exemplo, que é um negócio de logística, ele faz essa última milha, ela faz entrega. Então, o que nós mostramos no material, no vídeo, foi que você dá dignidade, que você dá acesso, que você dá oportunidade a pessoas que antes elas ou tinham que ir na loja física ou elas tinham que esperar muito mais tempo para poder ter um produto de qualidade. Porque as pessoas elas se enganam que quem mora na favela quer algo que não é bom, algo que é pirata, algo que é bugiganga, entre aspas. Não, as pessoas, se for barato, mas for original, as pessoas querem. Mas mesmo que seja mais caro, elas vão querer consumir também, porque as pessoas elas são exigentes. Então, esse é um processo de que a gente abriu o mundo das favelas para um e-commerce que é pujante no Brasil, uma economia tá indo tudo basicamente para o digital, e a pandemia provocou muito disso. Então o consumo aumentou na internet, e nós mostramos isso, a paixão das crianças brincando, se divertindo, e um processo de compra, e aí o processo todo, né? O processo aqui, o comprador indo até o centro de distribuição, indo até a estação de entrega, depois vindo até um centro de distribuição, depois vindo a motoboy, a motogirl, entregar o produto para o morador. Então, mostramos tudo e, assim, não é um cenário, é a Paraisópolis, é uma favela. Então, isso que é importante. Então, a gente está se inserindo em um processo, em um cenário que as pessoas muitas vezes acham que é impossível fazer alguma coisa, e outra, com qualidade de cinema, qualidade estética. Sim. Então, assim, a equipe... Eu vi o vídeo, muito bem produzido. A equipe boa, então, diretor, assistente, a nossa produção mesmo da própria cria. E assim, a gente procurou privilegiar, absorver o máximo desse processo para reproduzi-lo o máximo possível e mostrar que é possível a gente fazer. Então, as empresas que não estão fazendo, elas estão perdendo dinheiro. Porque o que se ganhou em repercussão na imprensa, em repercussão com seus clientes, com outros fornecedores, com esse vídeo, o custo que tiveram para produzir foi muito menor. Então, assim, se fosse fazer a propaganda mesmo, pagar a publicidade, teria sido muito maior. Fora o impacto real que causa de mostrar para as pessoas que é possível fazer, de que essas barreiras não existem. Foi uma multinacional que está fazendo esse tipo de coisa, está abrindo essas portas, né? E o slogan deles é entregar sorrisos, mas quem está sorrindo são as pessoas que estão recebendo, né? Então, todo mundo está sorrindo, né? Porque a Amazon também enxerga um grande mercado. Quantas milhões de pessoas estão aqui, favelas, né? Nas favelas são 20 milhões de pessoas no Brasil todo. Então é um belo sorriso, né? É maior do que é o dobro da população, por exemplo, de Portugal. Exatamente. Né? Então eu acho que todo mundo sorri, todo mundo ganha no meio desse contexto. E a Cria Brasil traz essa condição de conectar essas pontas que não se falam. É isso? A gente procura trazer os profissionais que conseguem produzir esse material com qualidade de mercado, porque a gente tem uma preocupação com a entrega. Claro. A nossa entrega de material, de produtos entregáveis, sejam comparados ao que o mercado faz, mas com uma linguagem que todo mundo pode entender. Então, quando a gente fala eu até falei isso lá no evento, que muitas vezes as pessoas acham que é reproduzir gíria, ou reproduzir, se mostrar integrado àquele local, é só reproduzir uma gíria. Então você vai no Rio de Janeiro e começa a falar com gírias de carioca, você vem para São Paulo e começa a falar começa a falar coisas que as pessoas acham que é o que o paulista fala, e não é isso. Você pode até falar como um gringo, mas se você respeitar o que está acontecendo ali, o processo que está acontecendo ali, você está integrado àquilo. Você precisa ter interesse legítimo naquelas pessoas, né? De conhecer a fundo. Né? Então a gente promove isso, procura sempre direcionar para que o resultado ele não seja, como eu posso falar, ele não tem esse estereótipo alimentado, porque a gente não está dando acesso, vamos falar assim, a gente não é um intercâmbio, a gente não é um intermediário, a gente não é um pedágio. A gente
facilita. Nós somos facilitadores, nós amplificamos, nós somos mais uma ferramenta. Se as pessoas quiserem fazer sozinhas, elas podem. Mas se elas procurarem a gente, elas vão ter facilidades, porque a gente tem expertise do local, a gente tem profissionais já com capacidade de apoiar a produção e isso vai andar muito melhor, muito mais rápido. A gente conversou antes do papo contigo, a gente conversou com a Regiane, né, do Projeto Emprega, que é um dos braços aqui do G10, né, que desenvolve todo esse trabalho extraordinário, conectando também os talentos das comunidades junto, né, às empresas. Nesse meio de campo temos os RHs, que é justamente o nosso público-alvo aqui do nosso programa. Como você enxerga, Joildo, que os RHs eles possam fazer parte de algo, né, o que você está se propondo agora? Poxa, eu não quero te vender uma embalagem do escuta se eu vou para o Rio de Janeiro. Eu quero que você pise, por exemplo, dentro da Rocinha e sinta o que aquelas pessoas sentem, passe um pouco para entender aquele processo. Como para o profissional de RH, quais são as mais-valias que você traz hoje como líder aqui do G10 e de acordo com todas essas outras ações que vocês desenvolvem aqui? Como é que você imagina essa construção? Em geral, essas plataformas de RH ou essas diretorias de RH, elas estão muito distantes desse público-alvo que a gente está falando, que é o morador. Esses caras, diretores, os VPs, toda essa galera, elas estão com uma caneta na mão, decidindo como essas pessoas vão ser contratadas ou não, mas é sempre em outro ambiente. Esse ambiente que está é um ambiente corporativo. Um ambiente controlado, com ar-condicionado. É um ambiente que você consegue saber de todas as variáveis, consegue ter controle do que está acontecendo. Agora, quando você vai aqui para a nossa janela, você encontra ali milhares de talentos. Só que tem gente, como a própria Regiane deve ter falado, tem gente que não tem uma roupa para ir numa entrevista. Pois é. Então, assim, essa consciência de que falta até o básico existe, né, no RH hoje no Brasil? Talvez não. Talvez sim. Talvez isso seja encarado mais como algo que a responsabilidade social é que tem que se preocupar, ao invés de ser o RH, que tem que captar os melhores talentos para aquela vaga. Talvez não seja isso. Talvez a preocupação principal deve ser que essa pessoa chegue mais bem preparada e que, se ela tem alguma falta, alguma deficiência, que ela seja complementada. Existem muitas empresas hoje que fazem um processo de absorção que chama de alguma coisa produtiva, e que é o quê? Ele absorve aquele profissional como se fosse um estágio, mas não é um estágio, é CLT mesmo, para ele se ambientar na cultura da empresa, e depois que ele se ambientou, aí ele vai para aquela outra vaga. É como se fosse uma vaga geral para ele conhecer todo o ambiente corporativo, e depois ele vai para uma vaga propriamente dita que ele vai ser empregado. Pode ser um caminho, porque hoje existem milhares de vagas. Por que não se ocupa essas vagas? Tem vaga que fica há anos aí, tem áreas de tecnologia, por exemplo, que é um absurdo. E a gente tem também iniciativas nesse sentido de formação. Para a área específica de tecnologia? Nós temos um projeto G10 Tech. Então a gente tem... Desculpa, como é que chama esse projeto? G10 Tech. G10 Tech. E o que é esse programa? É um programa de qualificação profissional na área de tecnologia. Então hoje a gente tem cursos de programação em Python e Java para o mercado mesmo. Então, assim, tem jovens, mulheres que estão participando dos cursos. Hoje tem alguns parceiros que absorvem essa mão de obra, mas existe a potencialidade de fazer para muito mais gente se houver apoio financeiro. Porque a gente precisa pagar professor, claro, pagar estrutura e tudo mais. Então, é um caminho que a gente vê que não importa onde você esteja. Então, um exemplo claro é a própria Índia, o país, né? Hoje a Índia é o maior celeiro de tecnologia, exportador. Então, assim, o presidente do Google é indiano, CEO de várias empresas são indianos. Então, hoje, não importa onde você está, se você produz, não precisa nem falar a mesma língua. Se você escreve no idioma correto da programação, você está tudo ok. Então, isso a gente está
também incentivando que seja desenvolvido, porque é uma área que tem mais de 600 mil vagas no Brasil e vai aumentar muito mais. Mas existem outras áreas, tem muita mão de obra aqui. E o que acontece é que o mercado ele sempre olha as pessoas como número. Você abre a vaga, abre no LinkedIn, abre no qualquer outra empresa, e aí aparece lá 100 candidatos. Aí você descarta X, esses que foram descartados, muitas vezes são pessoas que precisam de uma oportunidade para poder mudar a vida. E eles não têm essa oportunidade por quê? Porque no dia ele estava tendo que atender uma emergência de um familiar, no outro dia ele teve que levar o filho em alguma coisa, e por aí vai, são histórias, né? A gente esquece que atrás do número, do CPF, da pessoa, do título de eleitor, tem uma pessoa. A gente enxerga só o resultado em si, né? Eu só quero que faça o projeto, eu só quero a pintura. Eu não quero saber que o cara tem que respirar tinta, ele pode passar mal, tem insalubridade, tem segurança, tem que ter escada, tem que ter cinto. Essas coisas todas alguém vai pensar, alguém vai fazer. Então é mais um processo de humanizar essa forma de seleção e integrar cada vez mais. Porque hoje em dia, esse projeto que a gente está fazendo de tecnologia já é um exemplo disso. Porque a empresa que financia o curso é quem vai absorver a mão de obra. Então ele já está fazendo um processo e fala o seguinte, olha, eu não vou achar esse cara pronto no mercado, eu tenho que fazer ele. Sim. Então eu tenho que ir lá e Então pega uma empresa de química, por exemplo, ela pode fazer um curso de formação para que as pessoas possam se interessar por aquela área e possam ascender e entrar num processo de trainee, em outros processos. Então, e quem desenvolve isso junto com vocês é normalmente a área de RH das empresas e fala, olha, esse projeto faz sentido, eu vou abraçar essa causa e aí eu quero dar um curso para, sei lá, para 100 pessoas. Dessas 100 pessoas eu consigo absorver nesse primeiro momento, no Q1, no Q2, enfim, eu consigo absorver 20 pessoas. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, mas normalmente não é a área do RH. Normalmente é uma área de sustentabilidade ou de recursos humanos ou uma diretoria que acaba demandando e volta para o RH, volta para os recursos humanos, mas vira uma coisa como se fosse responsabilidade social, como se fosse sustentabilidade. É menos a ação de empregabilidade dentro da empresa, dentro da companhia e mais essa outra parte social, que é algo que precisa mudar. Porque se isso estiver dentro do core, estiver dentro do que move a sua empresa, você vai dar total atenção né, claro, para isso, vai botar mais talento ali, vai deixar mais apoiado. Então, é uma forma também da gente mudar essa realidade, dando acesso e criando convivência, criando as formas das pessoas conhecerem. Porque tem muitas empresas hoje que as pessoas só sabem o nome, não sabem o que a empresa produz, não sabem o que fabrica. Tem lugar... Sim. E assim, abrir as portas, interagir cada vez mais, envolver cada vez mais. É um processo que não é simples, mas alguém tem que começar. Chegou a hora. Chegou a hora. A gente está fazendo por vários caminhos. A gente tem feito curso de comunicação, tem feito esse de tecnologia. A gente promove aqui na CRIA um programa chamado Quinta Criativa, que é um programa de qualificação da nossa própria equipe, mas em alguns momentos a gente abre isso para a população, para que possam entender de tecnologia, entender de comunicação, entender de publicidade, de criatividade. Então a gente não se fecha no tema comunicação, que é a nossa área principal. As pessoas têm que conhecer. Ontem nós fizemos uma imersão aqui de cultura organizacional. Que legal. Então, assim, só tinha publicitário, só tinha comunicador, só tinha videomaker. Então, por que não a gente fazer isso? Então, a gente tem promovido isso. A gente fez um encontro Favela Cria que você participou aqui e que foi super interessante. A gente juntou comunicação, criatividade, jornalismo e muita gente do mercado, muita gente das favelas puderam fazer uma troca muito, muito legal e mostrar que é possível fazer junto, porque muitas vezes chega a receita de bolo pronta, fala assim, olha, pensamos nisso aqui para vocês, quando que a gente pode começar? Aí a gente fala, não, opa, vamos ver como é que funciona pra gente. Não dá para ser 3 dias, dá para ser 2, não pode ser de manhã à tarde, pode ser à noite.
Pode ser também no final de semana. Nesse momento a gente não está pronto para isso. Mas então no ano que vem não vai ter chance, tem que fazer de qualquer jeito. Então, às vezes acontece isso. E a gente está muito reativo, né? Então a gente tem procurado promover, incentivar quem quer fazer junto, quem quer co-criar, quem quer envolver. A gente tem procurado também escrever projetos próprios para poder mostrar para o mercado também o que a gente acha que é interessante incentivar. A gente vai fazer agora escrevemos um projeto de audiovisual, de formação, que é uma vertente do Favela Cria Audiovisual. Então a gente tem procurado sempre também mostrar que a gente pode dizer o que a gente quer, né? Não só receber isso pronto. Perfeito. Bom, entrando nas considerações finais, Joildo, vamos lá. Então, essas diversas ações, e principalmente voltado para o público da área de RH, né? Então, você trouxe aqui uma baita de uma sugestão, acho que muito potente, que certamente é uma das maiores dores das corporações, atrair talentos, despertar talentos. E aí você está falando, poxa, por que não formá-los, né? Então, a gente pode não só formá-los, como atraí-los, captá-los e retê-los, né? Que é a cauda longa de todo esse processo. O que mais pode ser construído junto das áreas de RH? Olha, muito quando eu falo da questão dos números, né, que a gente olha sempre as pessoas, a gente não olha que tem coisas ali atrás, prestigiar a vivência da pessoa, a história da pessoa. Muitas vezes você é gerente de uma área, mas você tem uma experiência gigantesca em outra área. Então, eu sou formado em ciência da computação e eu atuo na comunicação a vida toda. Mas eu também cuido do financeiro, eu também cuido de gestão de projeto, eu também cuido de várias outras áreas. Eu posso contribuir com outras coisas. Então, muitas vezes, há projetos dentro de uma companhia que o compartilhamento das experiências de diferentes setores faz o resultado ser muito melhor. Mas precisa conhecer a história daquelas pessoas, a vivência delas. Então, algo que poderia ajudar seria fazer sempre um tipo de intercâmbio ou de interação em que as pessoas elas revelam um pouco da sua história, um pouco da sua biografia, um pouco da sua forma de ver o mundo. Não só a parte, aquela coisa do bater o cartão e olhar, né? Você sabe que falando isso me traz uma certa tristeza no coração pelo seguinte. Numa empresa onde eu fiquei muitos anos, eu lembro de algumas vezes o proprietário da empresa me perguntar: e aí, tá tudo bem? E aí, como foi o final de semana? E eu me abria, poxa, porque eu realmente me interesso pela história, por conhecer aquela coisa toda. Só que eu via claramente que a pessoa não estava minimamente interessada em me ouvir, em saber se estava tudo bem ou não. Aquilo era pura formalidade. E eu acho que a gente está ainda, né, nesse processo de eu tenho pouco tempo, eu tenho muitas coisas, e aí a gente coloca na responsabilidade do tempo o desinteresse pelo outro. Então, poxa, que pena que ele, de certa forma, nunca teve interesse real em saber como eu realmente estava e como havia sido o meu final de semana. E que bom que você faz esse convite para que as pessoas que hoje possam desfrutar de uma situação mais confortável, numa sala, ali numa cadeira mais privilegiada, que ela possa fazer parte de uma escuta legítima. E tem a vida, né? Essa vida é muito curta. Imagina você ter contato com outras experiências, com o que o outro está fazendo. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade que é tão simples, você consegue até resolver. Então tem coisas, um conselho, uma troca legítima, uma troca realmente descompromissada. Interessada no outro. A gente tem que prestigiar as experiências que as pessoas possam trazer, contribuir. Muitas vezes é só uma questão até de ouvir só. Às vezes as pessoas só precisam disso. Então, você fez uma palestra aqui falando sobre depressão. Muitas vezes o cara se sentir
assim, importante. Que aquilo que ele sente, outras pessoas também sentem. Que faz diferença. Que ele vê que, poxa, ele não está excluído do mundo, né? Mas que tem outras pessoas que lidam com a mesma, eventualmente, dificuldade. E somos humanos. Na realidade, no final das contas, o que todo mundo quer? Se sentir amado, se sentir acolhido, sentir que as tuas potências se conectam, né, integram a algo maior. Então, todo mundo, no final das contas, quer exatamente a mesma coisa. Isso. Então, o que a gente puder prestigiar, privilegiar as trocas, os momentos de imersão, e não precisa ser um encontro para uma sala de análise, assim, não precisa ser isso. Mas pode ser um momento, sim, de prestigiar, que haja uma criação, uma construção coletiva para resolver um problema em conjunto. Porque, como eu falei, às vezes você vai encontrar um engenheiro que o cara é motorista de aplicativo. Você vai encontrar uma química que está vendendo hot dog. E nada contra quem hoje está praticando essas áreas profissionais. Porque tem até gente que se deu melhor fazendo isso. Então, mas você pode aproveitar a experiência que aquela pessoa tem. Você pode. Hoje eu tenho uma profissional que trabalha com a gente aqui, que ela trabalha no financeiro e ela tem uma larga experiência em direito. Isso ajuda a gente em várias situações. Claro. Então, assim, eu não vou prestigiar essa experiência que ela tem, eu que me viro aqui, você não tem nada para falar. Não, eu tenho que aproveitar isso, eu tenho que prestigiar isso. Então, pra gente é um processo que, como a gente sempre desenvolveu tudo, com a falta de tudo, então o que você pode aproveitar da disponibilidade de alguém, você vai encaixando, vai conectando. Às vezes a gente quer fazer algumas coisas muito grandes e a gente nem tem a condição naquele momento. Mas a gente é tão louco que a gente sai fazendo, sai desenvolvendo, sai conectando pessoas, sai entendendo como é que faz. E na hora que está fazendo a gente descobre, às vezes que fez bem feito, às vezes que precisa melhorar, mas o importante é a gente estar aberto. Então, para a gente esse processo de comunicação, no movimento social, ele é muito parecido. Porque ele sempre tem que envolver as pessoas, tem que olhar isso, né? Qual é o impacto que você quer causar, qual é a mensagem. Porque é emoção, né? Também. Claro, claro. Joildo, cara, brigadaço mais uma vez pela acolhida, né? Então, eu, representando aqui o Mundo RH, te agradeço de verdade você, a toda essa grande equipe que hoje está aqui também nos auxiliando demais, e que o G10 Favelas consiga voar cada vez mais alto, né? Os projetos, não cabe mais fazer como fazíamos até então. A transformação social ela é pulsante, e ainda bem que casos de super sucesso, e o sucesso, não estou falando do sucesso de o glamour, o tapete vermelho, né? Estou falando do sucesso que coloca a sua missão e faz o veículo andar, e no meio desse veículo vai puxando gente, vai trazendo, a hora que você vai vendo, né, esse fermento vai crescendo e transforma nesse lindo bolo que vocês construíram aqui. Então, amigo, muita luz, obrigado de verdade, mais uma vez. E é isso, manos, a gente encerra esse primeiro ciclo aqui dentro do G10 Favelas, e esperamos que um pouco de tudo aquilo que a gente foi trazendo, que ele possa contribuir, que ele possa construir, que ele possa agregar dentro do teu universo corporativo e, por que não, dentro da tua pessoa física. Então, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa. Valeu!